Convair B-36 Peacemaker foi o maior avião com motores convencionais já produzido em série e chamou a atenção do mundo todo pelas suas enormes dimensões quando foi lançado logo no final da Segunda Guerra Mundial. O Convair B-36 foi um icônico avião lançado logo após a Segunda Guerra Mundial. Ele era equipado com 6 motores convencionais tipo radiais e mais 4 motores tipo turbojatos. É isso mesmo, um avião com 10 motores. A história do B-36 começa lá em 1941, em plena Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos iniciaram estudos para o projeto de um novo avião de ultra-longo alcance, um bombardeiro que poderia voar da costa leste americana até a Europa e voltar sem pousar para reabastecimento. Naquela época, os aviões bombardeiros americanos grandes de longo alcance eram as Boeing B-17 Fortalezas voadoras, que nós vimos aqui nesse vídeo do canal, e também os Consolidated B-24 Liberator. Essas aeronaves já faziam várias missões dos Estados Unidos para a Europa, porém tinham que fazer várias escalas para serem reabastecidos. Somando-se essas aeronaves, em 1942 foram lançadas mais 2 aeronaves também bombardeiros de grande porte, o Boeing B-29 e o Consolidated B-32. Eram aeronaves maiores, levavam mais peso, mais carga de armamentos, porém não tinham aquele ultra longo alcance que os Estados Unidos desejavam. Os bombardeiros pagavam um preço muito caro nas missões para a Alemanha e Japão, sendo abatidos aos montes. E a necessidade de um novo e poderoso bombardeiro era urgente. O novo avião bombardeiro deveria satisfazer alguns requerimentos, como por exemplo, ter uma autonomia de 16 mil quilômetros, ter uma altitude de cruzeiro de em média 40 mil pés, aproximadamente 12.200 metros de altitude, uma velocidade de 520 km por hora e de carregar pelo menos 5.000 quilos de bombas. Voando nessa altitude, eles não seriam interceptados pelos aviões inimigos e também não seriam derrubados pelo fogo antiaéreo vindo do solo. 2 aviões seriam projetados e construídos com essas características. O Northrop XB-35, com seu inovador design de asa voadora e 4 motores, e o Consolidated XB-36, com um desenho mais conservador, porém com enormes dimensões, equipado aí com 6 motores. O XB-35 foi descartado devido à sua baixa autonomia e também possui alguns problemas de instabilidade em voo. Já o XB-36 atendia às especificações e as excedia em algumas características. Foram propostos 2 protótipos, o primeiro ficaria pronto dentro de 30 meses e o segundo depois de mais 6 meses. Porém, devido ao intenso cenário da Segunda Guerra Mundial, a Consolidated se viu tendo que aumentar a produção dos seus bombardeiros B-24 Liberator, e o programa do B-36 sofreu alguns atrasos. A primeira mockup do B-36 ficou pronta em 20 de julho de 1942, e mais 6 meses se passaram para muitos refinamentos no avião. E para atrasar mais ainda o programa, a Consolidated mudou a produção do B-36 de San Diego para Fort Worth, no Texas. Durante o desenvolvimento da nova aeronave, algumas mudanças foram necessárias, como por exemplo, a mudança do desenho da empenagem, que seria uma cauda dupla e passou para ser uma cauda convencional, uma empenagem convencional, economizando aí 1.750 quilos em peso. Isso também ocasionou mais 4 meses de atraso na aeronave. Em 1943, a Consolidated se funde com a Volt Aircraft, formando então a Convair. E o B-36 sofreu mais um atraso, sendo só revelado em 20 de agosto de 1945, logo no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. O primeiro voo do B-36, denominado XB-36, devido ser um protótipo, ocorreu em 8 de agosto de 1946. Todos ficaram atônitos vendo as enormes dimensões da aeronave, principalmente quando ele ficava lado a lado com um bombardeiro B-29, que já era grande na época. Suas asas eram enormes, com incríveis 70 metros e 10 de envergadura, superando até o maior turbohélice do mundo, o Antonov AN-22, com 64 metros e 40.
ou até mesmo nos dias de hoje um 7478 com seus 68 metros e 40 de envergadura. A fuselagem tinha um comprimento de 49 metros e 40. O B-36 podia levar 79.600 litros de gasolina em suas asas, garantindo uma autonomia ultra longa. Além da sua gigantesca envergadura, as asas possuem uma espessura de 2,10 metros, o que possibilitava de mecânicos passearem por dentro da asa, acessando os motores e também o compartimento do trem de pouso, em pleno voo. Era praticamente uma rotina, após as decolagens, os mecânicos entrarem na asa e verificarem certos itens estruturais, isso ainda a baixa altura, antes da aeronave ser pressurizada. Um outro item incomum e que equipava o B-36 era o seu pneu único em cada perna do trem de pouso, nos trens principais. Era um conjunto roda-pneu de 2,79 metros de diâmetro e que pesava 600 kg cada conjunto. Mas com esse tipo de trem de pouso, o B-36 ficava limitado a operar em apenas 3 bases aéreas americanas, devido à alta concentração de peso da aeronave em um único ponto, em um único trem de pouso. Isso ocasionava danos no pavimento dos aeródromos. Sendo isso um problema para a operação da aeronave, a Força Aérea Americana sugeriu uma mudança nos trens de pouso. E a Convair instalou conjuntos de 4 rodas em cada trem de pouso principal, melhorando então aí a distribuição de peso no pavimento. Uma outra sugestão para o B-36 foi equipá-los com um trem de pouso tipo lagarta, para que ele pudesse operar em pistas não preparadas. Porém, a ideia foi descartada, devido a muitas limitações para a aeronave e também o alto custo de manutenção. Os motores do B-36 eram os mais potentes da época, motores radiais convencionais, Pratt & Whitney R4360, Wasp Major. Eram 4 conjuntos com 7 cilindros por motor, ou seja, 4 estrelas de 7 cilindros. Um motor então possuindo 28 cilindros no total. E um B-36 possui 6 desses motores, já fizeram as contas? É isso mesmo, 168 cilindros num avião. E como cada cilindro possui 2 velas de ignição, um B-36 possui um total de 336 velas nos seus motores. Os mecânicos trabalhavam muito nesses motores, mas muito mesmo. Era muito comum no retorno de missão, na chegada da aeronave, a substituição de 50 a 60 velas de ignição e também vários cilindros. Esses motores funcionavam com gasolina de alto índice de chumbo, gasolina 115 e 145 octanas. E esse chumbo ficava depositado nas partes dos motores, provocando danos, principalmente nas velas. Gasolina de avião, pessoal, gasolina, combustível, querosene, aqui nesse vídeo do canal, confiram lá. Esses motores tinham uma potência de 3.800 HP a 2.700 RPM. Eles também eram equipados com 2 turbocompressores, cada motor. Com isso, os motores não perdiam potência a 10.000 metros de altitude, onde o ar é mais rarefeito. Cada um desses motores pesava 1.550 quilos. E o consumo em potência máxima chegava a 1.560 litros por hora de consumo. Isso na potência máxima. Em voo de cruzeiro, o consumo era bem menor. Cada um desses motores acionava uma hélice na configuração pusher, ou seja, aquela hélice que fica atrás da asa. São as hélices tipo propulsoras. Com essa configuração, o B-36 sofria menos turbulência de ar passando pelas suas asas. Cada motor do B-36 acionava uma hélice de 5,80 metros de diâmetro, uma das maiores utilizadas na aviação na época. As hélices giravam no máximo a 1.125 RPM e eram acionadas através de uma caixa de redução entre o motor e a hélice, já que o motor, em certas fases de potência, chegava a 3.000 RPM. A caixa de redução é necessária para que a ponta da pá de cada hélice não rompa a barreira do som. Isso traria, como consequência, vibrações e perda de eficiência das hélices. Pessoal, vídeo sobre hélice aqui no canal, falando sobre os vários tipos de hélice e outros. A fuselagem do B-36 possuía 2 compartimentos para a tripulação. O compartimento dianteiro, no qual incluía também a cabine de comando, e o compartimento traseiro,
Esse compartimento traseiro possuía uma galley com forno e outros apetrechos para alimentação, já que as viagens, as missões eram muito longas. E também possuía 6 beliches para o descanso da tripulação. E ali também ficavam alguns artilheiros e observadores. Entre esses compartimentos ficava o enorme compartimento de bombas do avião e que não era pressurizado. E para ter a comunicação entre um compartimento e outro existia um túnel pressurizado no qual os tripulantes se deslocavam. O B-36, então, um avião projetado para a Segunda Guerra Mundial, com o fim da guerra ele foi direcionado para um outro tipo de missão, um outro tipo de guerra, a Guerra Fria. O B-36 era o único avião americano capaz de atingir a União Soviética, levando uma grande quantidade de armamentos, fazendo voos diretos, podendo voar mais de 40 horas sem pousar para reabastecer. Com o início das operações do B-36, muitos problemas técnicos começaram a aparecer. Por exemplo, problemas de refrigeração dos motores. Os motores eram refrigerados a ar. O ar de refrigeração dos motores vinha ali do bordo de ataque das asas, aquelas entradas de ar do bordo de ataque. E os motores começaram a ter vários problemas de superaquecimento. Um outro problema também era a formação de gelo no carburador, a grandes altitudes com umidade presente. Isso ocasionava que a mistura ar-combustível ficasse muito rica e combustível não queimado chegava a sair no escapamento, provocando incêndio no motor. Posteriormente, esses problemas foram sendo resolvidos com a aplicação de boletins técnicos e modificações na aeronave. O B-36 tinha uma razão de subida muito baixa, os meros 450 pés por minuto, e uma velocidade máxima de 520 km por hora. Ele demorava 80 minutos para subir até 11.600 metros de altitude. Com o objetivo de melhorar a performance da aeronave, a Convair lançou uma nova versão do B-36, o B-36D. Essa versão era praticamente igual às versões anteriores, porém ele era equipado com 4 motores a jato da General Electric, o modelo J47. Eram 4 motores de 5.200 libras de potência cada motor. Os motores foram instalados nas pontas das asas, 2 motores em cada ponta de asa. Agora equipado com 10 motores, o B-36 ganhou um upgrade em performance. As decolagens eram um pouquinho mais curtas. A velocidade aumentou até 700 km por hora. A razão de subida agora chegava quase aos 1.000 pés por minuto. E a altitude máxima de cruzeiro subiu para 43.000 pés, aproximadamente 13.100 metros de altitude. Os 4 motores a jato não eram utilizados o tempo todo no B-36, somente nas decolagens, em parte na subida para o voo de cruzeiro e depois eram desligados. Se necessário, poderiam ser acionados para manobras em voo de cruzeiro, manobras militares, mas isso nunca ocorreu, já que o B-36 nunca entrou em combate real. E também o B-36 precisava economizar combustível para suas longas missões sem reabastecimento. Quando seus motores a jato eram desligados em voo, uma espécie de mecanismo de persianas era ativado, fazendo a carenagem da entrada de ar do motor. Isso para minimizar o arrasto dos mesmos. O B-36 recebeu o nome de Peacemaker, ou seja, pacificador. Acreditava-se que o inimigo, ao ver aquele avião com enorme poder de destruição, não iria arriscar uma guerra. Os B-36 foram utilizados por vários experimentos na área militar, entre elas o desenvolvimento de reatores nucleares para aviação, para propulsores dos motores dos aviões. Isso lá nos anos 50, e também os experimentos com aviões parasitas. A ideia era transportar um avião de caça pequeno na barriga, no compartimento de bombas do B-36. Essa aeronave seria desconectada em voo, fazendo a defesa do próprio avião, e depois retornaria para dentro do B-36. Essa aeronave foi o McDonnell XF-85 Goblin. Algumas missões experimentais foram feitas e também alguns acidentes ocorreram e o projeto não foi para frente. Um outro experimento com aeronave parasita foi denominado FICOM. Era utilizado um avião F-84. Esse avião decolava com o B-36 fixado ali na barriga e durante o voo ele se desconectava da aeronave e faria uma missão. Ele fazia uma missão e retornava para o B-36. Porém, quando chegavam à base aérea, no destino, os dois se separavam e pousavam independentes um do outro. Um outro experimento com aeronave parasita foi o denominado TOM-TOM. Ele consistia de se conectar 2 aeronaves ou uma F-84 na ponta da asa do B-36.
Com isso, somando-se à sustentação dos dois aviões, o B-36 teria maior autonomia. Porém, devido a várias dificuldades, devido a muita turbulência ali na ponta da asa dos aviões, era muito complicado essa manobra. E também um acidente fatal tinha ocorrido com o B-29 e também o F-84 praticando essa mesma manobra. Uma outra versão do B-36 que foi muito utilizada foi a de fotorreconhecimento. E foi lançada a versão RB-36 e também outras subversões para esse tipo de missão. A versão de reconhecimento do B-36 recebeu muitas modificações no compartimento de bombas. Agora era uma área pressurizada e levava um grande aparato de muitas câmeras e vários equipamentos para fotorreconhecimento. Ali também no compartimento iam tanques extras de combustível. Agora a autonomia, o tempo de voo máximo de um B-36 voando era de mais de 50 horas sem parada para reabastecimento. E só para lembrar que os B-36, nenhum deles tinha capacidade de ser reabastecido em voo. Nessas versões de reconhecimento, a tripulação aumentou de 15 para 22 pessoas. Em algumas missões de reconhecimento, os RB-36 chegavam aos incríveis 58 mil pés de altitude, cerca de 17.700 metros. Isso para escapar dos radares da União Soviética e também de possíveis ataques. Com o avanço tecnológico e a União Soviética empregando novas armas antiaéreas e também novos aviões mais potentes, como por exemplo MiG-15, entre outros aviões, os B-36 ficaram obsoletos. E a sua produção foi encerrada em 1954, com um total de 384 aeronaves produzidas. A Força Aérea Americana passou a usar os novos Boeing B-47, aviões com 6 motores a jato, nas missões de reconhecimento. A Convair ainda tentou manter o B-36 na Força Aérea Americana, lançando uma nova versão em 1952, o YB-36G. Ele possuía as asas enflechadas e era equipado com 8 motores turbojatos, e foi redenominado o YB-60. Mas na mesma semana faria o primeiro voo o Boeing B-52, também com 8 motores turbojatos, embora ele transportasse um pouco menos de peso, mas era 200 km por hora mais rápido que o YB-60, e ele foi o substituto oficial dos B-36 e estão em operação até hoje, em outubro de 2020, na Força Aérea Americana. Também existiu a versão de transporte do B-36, ele foi denominado XC-99. Ele voou pela primeira vez em novembro de 1947. Era uma aeronave double deck, a sua fuselagem tinha 2 andares e ele podia transportar até 400 soldados equipados. Ele foi considerado o maior avião de carga do mundo durante um certo período. Somente o protótipo foi construído, o XC-99, e a Convair também pretendia construir uma variante civil para Panam, porém o projeto não saiu do papel, sendo considerado inviável. Bom pessoal, foi aí então o último bombardeiro com motores a pistão da Força Aérea Americana, o Convair B-36 Peacemaker. E se você tem alguma dúvida, pergunte lá nos comentários do canal ou também aqui através desse e-mail. Gostaria de mandar um grande abraço aí para o canal ASA, comandante Robert Zwerdling, o Captain Bob, e também para o pessoal no qual participei com uma live muito descontraída, comandante da Beiraí, comandante Antônio Carlos, comandante Sérgio Lotti e o comandante Pamplona. Um grande abraço para vocês. Segue o link desse bate-papo na descrição desse vídeo. Lembrando que a qualquer momento você pode se inscrever no canal clicando aqui embaixo, assinar o canal. E também não se esqueça, clicar no sininho para receber aviso de novos vídeos. Se vale um like, não se esqueça do like que é muito importante para o canal. E até o próximo vídeo.